Olá, queridos, graça e paz. Não sei se já aconteceu com você, mas você já ouviu o ditado que diz nadou, nadou e morreu na beira da praia? Ou deu o melhor de si, mas na hora do resultado final ficou faltando alguma coisa, tipo aquele jogador que saiu driblando todo mundo, mas na cara do gol ele dá um chutaço para fora? Pois então, foi mais ou menos isso que aconteceu com a igreja em Éfeso. Fizeram tudo certinho, mas faltou o principal, que era a cereja do bolo. Isso mesmo, faltou amor. E eu gostaria de pensar com você sobre algumas verdades que estão contidas nas 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, mais conhecidas como as igrejas do Apocalipse. Nosso primeiro estudo de hoje se baseia na igreja localizada em Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor, contida no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versos de 1 a 7. E o texto inicia dizendo o seguinte, olha só: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Não é tão simples identificar quem são esses anjos das 7 igrejas, mas deixarei aqui 3 supostas pistas que corroboram ao longo da história para trazer luz a este tema. A primeira interpretação, a mais natural, e é também a que eu creio, é que estes anjos seriam os respectivos pastores dessas igrejas. A segunda posição, ou a posição defendida pelos estudiosos da palavra, é que os anjos seriam os mensageiros que levaram as cartas às 7 igrejas. E finalmente, o nosso terceiro aí, os anjos aqui seriam seres celestiais que zelam especialmente por cada igreja de Cristo. Estas são as 3 posições mais comuns, com seus prós e com seus contras. Vamos ver um pouquinho do contexto da cidade de Éfeso? Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Nela se encontrava o centro da administração romana. Ela possuía o porto mais importante da região. Por ser uma região portuária, sua população era cerca de 250 mil, podendo chegar a mais de 500 mil pessoas. A religião também contribuía para que a cidade estivesse sempre cheia. Éfeso era conhecida como a guardiã do templo, por conta do templo da deusa grega Ártemis, que era filha de Zeus, ou Diana aí para os romanos. A cidade continha também templos destinados ao culto ao imperador. O imperador naquela época também era venerado. O templo da deusa Diana, por incrível que pareça, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e dentro dele havia centenas de sacerdotisas escolhidas a dedo, que eram também chamadas e conhecidas como prostitutas cultuais. A igreja em Éfeso foi fundada por Paulo e se tornou o centro da evangelização de toda a Ásia. Ela foi pastoreada por nomes famosos e importantes, tais como Timóteo e mais tarde o próprio apóstolo João. Com relação às 7 estrelas e os 7 castiçais, o próprio Senhor Jesus nos revela seus significados. Ele diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Compreendido isso, vamos então agora para o verso 2. Olha só: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. O termo grego usado para conheço aqui é eido, que pode significar discernir claramente ou ver adequadamente. Jesus faz questão de especificar o engajamento da igreja em 3 termos muito significativos, que são: conheço com profundidade as tuas obras, que no grego é ergon, que traz a ideia aí de vida como um todo, conduta, testemunho. O outro termo usado é conheço o seu trabalho árduo, que no grego é kopos, que pode expressar aí a ideia de fadiga, de exaustão. E finalmente, Jesus expressa conhecer a perseverança daqueles irmãos
que no grego é upomoné, significando aí resistência, significando persistência e também paciência. Enfim, assim sendo, o primeiro princípio que Cristo revela à sua igreja e também a mim e a você, é que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, nos conhece na íntegra. Nada está em oculto ou obscurecido diante de seus olhos. Isso fica visível quando vemos Jesus dando uma anamnese clara da igreja. Entre as qualidades, as virtudes e os defeitos, Deus vai moldando aqueles irmãos. Por exemplo, o verso 6 diz o seguinte: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Assim sendo, a igreja em Éfeso, apesar das muitas lutas, se mantinha fiel à doutrina. E esta é uma das maiores qualidades e virtudes que uma igreja pode ter. Neste ponto, os efésios odiavam o que Deus também odiava. Eles não tentavam reescrever as doutrinas para que elas se equilibrassem com a cultura pagã daquela cidade. Aliás, o pecado não deixa de ser pecado por causa de uma cultura, por causa do tempo ou porque o mundo vai ditando a vanguarda. O pecado não deixa de ser pecado pela forma que eu o compreendo. O pecado é pecado porque a Bíblia, acima de questões culturais ou históricas, nos aponta de Gênesis a Apocalipse suas várias e danosas vertentes e nuances. Os irmãos da igreja em Éfeso tinham isto muito claro. Outra qualidade da igreja era o seu envolvimento com a obra de Deus. Eles enfrentaram, queridos, de frente o culto ao imperador, o culto a Diana dos romanos e também os ensinos dos falsos apóstolos, dos falsos mestres. Com relação a isto, o próprio apóstolo Paulo já havia profetizado à igreja que os lobos viriam em Atos capítulo 20, dos versos de 29 a 30, se não me engano, registrado ali por Lucas. Os crentes de Éfeso nos ensinam que não importa o lugar em que vivemos, seremos sempre atribulados. Todavia, é possível sim ser fiel e perseverante ao Deus que nos conhece totalmente, ao Deus que nos conhece na íntegra. Outra verdade que vale salientar aqui é que não adianta fazermos muitas e muitas coisas para Deus deixando de lado o que é essencial. O primeiro mandamento, que é amá-lo acima de todas as coisas. Os versos de 3 a 4 falam sobre isso. Olha o que diz: e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Em outras palavras, a igreja havia deixado de lado a principal marca dos cristãos, que era o primeiro amor. Eles haviam deixado o protos ágape. O essencial havia se tornado trivial. Eles se mantinham fiéis à doutrina, entretanto, Jesus já não era mais a fonte de primazia no coração deles. Algo havia tomado este lugar. E o texto não nos diz o porquê. Mas podemos dizer aqui que há algumas hipóteses. Por exemplo, poderia ter sido o ativismo religioso, a ortodoxia extrema, a religiosidade que é tão danosa, talvez as dissensões dentro da igreja devido ao combate às heresias, ou as lutas constantes contra as perseguições. Ou seja, todo ambiente em que aqueles crentes estavam inseridos pode ter sim endurecido o coração deles. E é por isso que nós precisamos ser cautelosos. O nosso trabalho para Deus não pode substituir de forma nenhuma o nosso relacionamento com Ele. Sem amor, queridos, a obra da igreja é morta. Isso é tão sério que o Senhor admoesta aqueles irmãos da seguinte forma. Vamos ler o verso 5? Olha só. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. O terceiro princípio aqui revelado pelo Senhor é que a maravilhosa graça de Deus nos convida a voltarmos ao início de onde nos perdemos.
O verso 5 nada mais é que um convite ao arrependimento e ao relacionamento genuíno com este Deus que nos ama e entregou seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. A igreja em Éfeso, queridos, infelizmente, apesar de tudo, estava vivendo em pecado, e a consequência ao não arrependimento seria grave. O candelabro deles seria retirado do lugar. E o que é um candelabro? Qual o significado disso aqui? Um candelabro, ele serve para brilhar. E se ele não brilha, ele é inútil, ele é desnecessário. Então, Jesus pede 3 respostas dos Efésios, que servem também para nós. E ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste. A parábola do filho pródigo pode ser usada como um bom exemplo aqui. Não foram as alfarrobas dos porcos que levaram o filho pródigo ao arrependimento. Foi a lembrança da casa do Pai. E isto, queridos, é retornar ao primeiro amor. Em segundo lugar, Jesus pede a eles que se arrependam. O arrependimento, metanoia no grego, é a mudança de atitude, mudança de mente, mudança de direção. É acertar o alvo. Uma vez reconhecido isso, Jesus então nos pede: volta à prática das primeiras obras. Assim sendo, a mudança de atitude vai produzir frutos. Em Mateus capítulo 3, verso 8, Jesus declarou: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Pelas obras, a pessoa arrependida mostrará a sinceridade de sua decisão. O último princípio que Jesus nos ensina nesta carta é que Deus sempre nos convida a ouvirmos a sua voz. Vejamos aqui o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Você sabe qual que é o problema de um coração teimoso e obstinado? É que esse coração se reflete nos ouvidos tapados, que recusam a ouvir o que Deus está falando. Esse é o problema. Jesus, em Mateus capítulo 13, verso 15, viu essa atitude refletida no povo, o estado decaído de insensibilidade espiritual. Precisamos sim aprender a ouvir a voz de Deus. Mas pastor, como que Deus fala conosco? Vamos lá? Não existe uma fórmula engessada sobre como Deus falará com você ou comigo. Ele fala conosco de várias formas. Em primeiro lugar, ele pode falar por meio da Bíblia, e ele fala por meio da Bíblia, que é a primeira fonte de onde brota a voz e o coração dele. Nela encontramos maneiras variadas pelas quais Deus falou com seus servos. Deus fala de formas sobrenaturais. Ele falou por meio de uma sarça ardente em Êxodo capítulo 3, verso 2. Lembra lá de Moisés? Ele falou por meio de uma mula em Números capítulo 22, verso 28, Balaão. Ele fala por meio de sonhos e visões. João foi testemunha disso, Apocalipse capítulo 1, dos versos de 10 a 11. Deus fala através das circunstâncias. Ele falou por meio de uma brisa, 1 Reis capítulo 19, 12. Deus fala através das pessoas, e é isso que ele está fazendo aqui e agora. Ele usa um estranho, ele usa o nosso chefe, o nosso amigo, o nosso irmão, ele usa quem ele quiser. Deus, queridos, ele fala conosco também, pessoalmente. Atos capítulo 9, verso 5. Quanto mais íntimos estivermos com o Espírito Santo, mais sensíveis estaremos às imprevisíveis manifestações da voz do Pai. E é por isso que Jesus nos chama hoje para termos o nosso coração aberto para que Deus se manifeste por meio de sua multiforme graça para falar conosco. O profeta Jeremias transmitiu ao povo a voz de Deus. Olha que maravilhoso, gente. Olha o que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, verso 3. Por isso saiba que o objetivo final de todo ser humano é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Mateus capítulo 22, dos versos de 37 a 40. Se não for assim, se não tiver amor, de nada valerá nossos esforços, por maiores e mais nobres que todos eles sejam. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 13, dos versos de 1 a 3. Sem amor, além de ferir os outros, nós fracassamos. Isto porque não adianta ou basta ser fera no ensino,
sem praticarmos o essencial, que é o amor expressado pela palavra de Deus. Vimos hoje que Deus nos conhece na íntegra, que não adianta fazermos muitas coisas para Ele, deixando de lado o que verdadeiramente importa, que é o primeiro mandamento de amá-lo acima de todas as coisas. Com a igreja de Éfeso aprendemos que a maravilhosa graça de Deus nos convida a voltarmos ao início de onde nos perdemos, que Deus sempre nos convida a ouvirmos a sua voz. Aqui, queridos, fechamos a mais um estudo, que possamos praticar sim essas verdades. Não perca o estudo sobre a segunda carta endereçada à igreja em Esmirna. No mais, que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até o próximo.